Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês e espero que a gente esteja aqui seguindo firme e forte nas nossas operações unitárias. Nesse primeiro vídeo, eu vou apenas apresentar os principais fundamentos e os equipamentos de sedimentação e vai ficar para o próximo vídeo os equacionamentos de projeto e os exercícios sobre sedimentação. Tá legal? Vamos lá, então? Bom, vamos começar por esse esquema, pessoal. Esse desenhinho aqui, que eu adaptei lá do livro do Cremasco, eu faria na lousa, logo no começo da aula, para vocês tomarem nota e anotarem no caderno de vocês, tá? Esse é um esquema bem simplificado de um sedimentador, que é o nome do equipamento de operação unitária que faz a sedimentação. A sedimentação é a operação de separação sólido-líquido. Tá? Então, atenção, pessoal, a gente vem falando, né, de partículas sólidas em meios fluidos. Falamos de fluidização, falamos de filtração, e agora a gente vai falar também, assim como foi a filtração, né? A filtração é a separação de partículas sólidas presentes no meio fluido. A sedimentação também é separação, mas o meio no qual acontece a sedimentação é um meio líquido. Tá? Então, é para separar partículas sólidas presentes no líquido. E essa separação se dá baseada na diferença entre as concentrações das fases presentes na suspensão a ser processada, a fase sólida e a fase líquida, sujeitas à ação do campo gravitacional. Né? O que a gente espera que aconteça no equipamento de sedimentação? Acho que vocês já viram isso acontecer, né? Já faz parte do conhecimento de vocês, que quando algo está sedimentando, a gente espera que as partículas, né, que são mais densas, mais pesadas, vão para o fundo do tanque, enquanto o que é menos denso, mais leve, fica na fase superior, como no sobrenadante do tanque, tá? Esse processo ocorre normalmente em tanques cilíndricos ou retangulares, conhecidos como sedimentadores. Então, nesse esqueminha aqui, pessoal, é um esquema de um sedimentador de fluxo contínuo. O processo de sedimentação pode ser embatelado e pode ser contínuo também. Nesse caso aqui, seriam 3 correntes, uma de entrada e 2 de saída. A corrente de entrada é a alimentação, é aquela que contém o sólido no meio fluido, tá? Ela entra aqui pelo meio do sedimentador, né? E a gente espera que aconteça o quê? Que o sólido vá para o fundo do tanque e a gente tem uma corrente de saída que é composta pelo lodo ou lama, tá? Só os sólidos, e o sobrenadante, né? A parte superior é a fase fluida, que a gente chama de extravasante, é o líquido livre de partículas, porque as partículas ficaram no fundo. Dependendo do processo em que a sedimentação tiver inserido, esse líquido pode estar totalmente livre de partículas ou conter partículas em bem menor quantidade do que a alimentação, tá? Em compensação, a concentração do lodo ou lama é muito maior do que a da alimentação, porque essa saída aqui no underflow não é sólido puro, né? É um sólido pastoso, ele ainda vem misturado com um pouco de água, de fluido, né? De fase líquida, mas a concentração é maior do que a da alimentação. Tá legal? Então anotem esse esquema aí no caderno de vocês sobre a sedimentação. Bom, a operação consiste em concentrar suspensões ou purificar o líquido, tá? Porque ambas essas atividades estão acontecendo simultaneamente. Dependendo do processo em que a sedimentação está inserido, eu posso ter como objetivo concentrar uma suspensão, né? Coletar um fundo concentrado, ou purificar a fase fluida, a fase líquida, coletar um sobrenadante sem sólidos. Pode ser realizada em batelada ou em equipamento contínuo. E aí, a gente pode classificar os equipamentos de sedimentação como espessadores ou clarificadores. O funcionamento desses equipamentos é o mesmo, é totalmente similar, né? Só depende do ponto de vista para onde eu estou olhando. Por exemplo, nos espessadores,
Eu chamo de espessadores os sedimentadores cuja fase particulada é o produto de interesse. Aí eu tenho a produção de espessados com altas concentrações de partícula. São usados em espessamento de rejeitos de mineração, por exemplo. Os clarificadores são tipos de sedimentadores assim chamados quando o líquido é o produto de interesse. Eu tenho a produção de espessados com baixas concentrações de partículas e o extravasante é limpo, como, por exemplo, em estações de tratamento de água. Tá? O processo é o mesmo, mas o nome é um pouquinho diferente, porque em algumas situações eu vou gerar uma lama bem concentrada, como nos rejeitos de mineração. Em outras situações, eu gero uma lama, um lodo, um underflow mais concentrado do que a alimentação, porém não tão concentrada como na situação de espessadores, né? De outras operações. Mas o processo da sedimentação é sempre o mesmo, como esquematizado na figura anterior. Aqui eu tenho umas imagens de sedimentador para vocês. Olha, aqui é uma vista de cima de um sedimentador circular. A gente consegue ver a fase fluida aqui e o sobrenadante ele extravasa aqui, ó, por cima para essa região coletora, tá? Nessa outra imagem a gente tem um corte para ver o sedimentador vazio, né? Como ele é por dentro. Normalmente são equipamentos grandes que ocupam grandes áreas. A gente está falando também de grande quantidade de vazões desse fluido com sólido que precisa ser separado, né, de grandes indústrias. E é comum, olha, ter uma região central, né, em que fica uma haste aqui, às vezes, dependendo do tamanho, né, esse aqui é um lugar por onde o operador pode caminhar para fazer manutenção do equipamento, e lá no fundo tem um raspador que vai lentamente ajeitando o lodo que é removido pelo meio. Eu tenho 2 vídeos que eu coloquei lá para vocês no material da semana, mas eu também gostaria de abrir aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se vai me caber aqui junto com o vídeo. O primeiro é um corte de um sedimentador. Vejam, para a gente ver por dentro, né? Então, teoricamente, ele se divide em 3 regiões bem definidas. Uma região em que eu tenho uma maior concentração de sólidos, que é a lama que vai ser removida, a região superior, que é a fase líquida, livre de sólidos, e uma região intermediária aí em que o sólido está sedimentando, porque ele precisa de tempo suficiente, né, para percorrer o caminho do sedimentador e ir até o fundo. Tudo bem? O próximo vídeo mostra um pouquinho esquematicamente, né, um projeto também de um sedimentador operando. Veja, nesse caso aqui, a gente tem uma alimentação ascendente. Então, a alimentação entra por baixo e nessa região aqui que ele acabou de mostrar é a saída do sobrenadante e lá pelo fundo sai o lodo. E esse raspador, ele gira lentamente, tá? No sedimentador, porque a intenção não é revolver esse sólido e fazer ele suspender de novo. A intenção é que ele fique no fundo, mas ele precisa ser arrastado, lentamente conduzido até a saída de sólido, porque tem um caninho aqui, ó, um tubinho por onde o sólido vai ser coletado. Veja, daqui a pouco ele vai mostrar a saída. Ó, quando chega lá o sólido do fundo do sedimentador, ele é coletado no fundo. Esses sedimentadores muito grandes são operados continuamente, tá? As válvulas aí, as bombas estão ligadas o tempo todo, tanto a da entrada quanto as duas de saída. Tá legal? Depois vejam com calma de novo esses vídeos, mas só para vocês perceberem a entrada do material misturado, né, sólido e fluido, a saída do sólido e a saída do extravasante, do sobrenadante por aqui. Tá legal? Porque aquele transborda, como na foto. Vamos seguir. Essa foto aqui, pessoal, também é um sedimentador. É um sedimentador retangular, né? Nos esquemas anteriores, o sedimentador era circular. E essa foto fui eu mesma que tirei na estação de tratamento de água de Araraquara. Tirei o ano passado, com a turma que fez a visita logo no começo do ano. Infelizmente, nós não fizemos esse ano, mas esse era o sedimentador que vocês iriam ver lá. Ele é um sedimentador retangular, aqui a gente tem várias partes, né, do sedimentador, e o fluxo é ascendente também nesse caso, e o sobrenadante extravasa aqui, ó, por essa região e por essa canaleta.
sedimentador retangular. Então, o que vai afetar a sedimentação? Né? A gente espera que essa mistura fique dentro do sedimentador tempo suficiente para que as partículas consigam chegar até o fundo pela ação da força da gravidade, tá? Não há outra força empregada nos sedimentadores, apenas a ação da gravidade. Então, o que vai afetar a sedimentação vai depender se as partículas são esféricas e maiores, tanto em diâmetro quanto massa específica. As partículas maiores, elas vão ter maior velocidade, né, e vão mais rapidamente chegar ao fundo. As partículas maiores, em queda no meio fluido, atingem maiores velocidades e, consequentemente, chegam mais rápido ao fundo do tanque, em relação a partículas menores e irregulares, não esféricas, né? Sempre lembrando que essa mistura sólido-partículas é formada por partículas diferentes, nem todas as partículas são iguais. Elas podem ser de um mesmo material e ter tamanhos e formas diferentes e podem, inclusive, ser de diferentes materiais. Né, como no tratamento de água, a água que vem do rio precisa sedimentar esses sólidos, né, separar da fase líquida, e são vários compostos diferentes, que apresentam densidades e características diferentes também. Então, a gente precisa conhecer esses materiais para poder estimar o tempo que cada uma dessas partículas leva para chegar até o fundo e conseguir contemplar o maior número de partículas, né, das maiores até as menores. Então, a velocidade com que a sedimentação vai depender da densidade, tanto do sólido quanto do líquido, do diâmetro e forma da partícula, da viscosidade do fluido, tá? Da concentração dessas partículas, da natureza morfológica e granulométrica e das características do tanque de sedimentação. Tá? Agora eu quero falar para vocês do mecanismo da sedimentação, de como essa sedimentação acontece. Porque apesar da gente saber todas essas características aí do slide anterior que vão influenciar na velocidade de sedimentação, é muito prático e muito comum também fazer esses ensaios ou até esses pré-projetos, projetos de sedimentadores com informações empíricas. Né? Então, a gente pega uma amostra do que eu preciso sedimentar, vou para o laboratório, faço um ensaio pequeno, em escala de bancada, e projeto isso para um sedimentador maior. E aí, nesse ensaio pequeno, meu resultado já vai conter todas aquelas informações ali que interferem na velocidade e no processo de sedimentação. E sobre o mecanismo? Esse aqui, pessoal, é um outro esquema que eu fazia na lousa, né? Que eu quero que vocês façam aí no caderno de vocês para tentar explicar e que vocês possam visualizar antes de ir para o laboratório, porque sedimentação é uma prática da nossa disciplina, né? Mas para que vocês já possam ter esse sentimento antes de ir para o laboratório. Então, o mecanismo pode ser facilmente compreendido por meio do ensaio de proveta, que se baseia no acompanhamento, ao longo do tempo, do deslocamento axial da interface superior da suspensão. Como assim? Suspensão é a minha mistura sólido-líquido. Então, é comum nas empresas, nas indústrias que empregam sedimentação, realizar esse ensaio de proveta. A gente usa uma proveta, como esse meu desenho aqui, muito bonito. Bom, mas façam mais bonitinho no caderno de vocês. De uma proveta em que a gente coloca essa suspensão lá dentro, tá? Sólidos presentes no meio fluido. E aí, no início, a gente tem uma altura inicial aí de toda essa suspensão, que é chamada de Z0. Tá? Essa altura inicial. Então, o processo consiste em, ao longo do tempo, ir acompanhando com o cronômetro essa interface da separação das partículas em relação ao fluido, porque assim que você deixa a proveta em repouso com essa mistura de sólido e fluido, o sólido vai indo para o fundo do tanque, né? E a gente consegue observar como que essa interface varia, como que essa altura da interface varia. Veja, o volume total continua o mesmo, é um ensaio em batelada, tá? O volume total aí é sempre o mesmo, mas a região de separação de sólido e fluido, sólido e líquido, vai variando ao longo do tempo com a cara desse gráfico aqui, ó. Meio linear no começo, depois começa a mudar a carinha da curva e fica mais ou menos assim, até que depois de determinado tempo, todo sólido fica no fundo do tanque.
tá? E aí, depois de um tempo aí considerável de sedimentação, quando eu consigo observar visualmente que todo o sólido está no fundo do tanque, é possível calcular a velocidade de sedimentação, que é a variação entre essas alturas, tá? Tem unidade de comprimento aqui, o tanto que esse sólido percorreu pelo tempo. Tá? Então é comprimento por tempo, aí a velocidade. E o gráfico tem essa cara se a gente for observando a interface entre as fases. Z0 a altura inicial, ZF a altura final. Logo que a sedimentação se inicia, todas as partículas começam a sedimentar e, hipoteticamente, aproximam-se rapidamente de suas VTs, que são as suas velocidades terminais. Tá? O que a gente sabe, né, se a gente pudesse marcar e observar cada partícula separadamente, é que as partículas maiores têm velocidades terminais maiores do que as partículas menores, tá? Mas rapidamente elas atingem essa velocidade, né, que é constante aí ao longo do processo de sedimentação e chegam ao fundo do tanque, ao fundo da proveta. Esse esquema aqui, pessoal, tem nos livros, eu acho que eu peguei esse aqui do livro do Faust, mas tem também na internet, se vocês quiserem procurar, tá? Então, esse processo aí da sedimentação da proveta é explicado em várias etapas. Inicialmente, no momento A, aí do início desse experimento de proveta, eu tenho uma suspensão de concentração uniforme. Tá? Então, eu pego lá uma amostra do meu material, que vai ser usada num grande sedimentador, levo para uma proveta, uniformizo isso, agitando de uma maneira homogênea, né, de modo a deixar homogêneo e pronto, começo o processo de sedimentação. Aí eu não misturo mais e espero a sedimentação ocorrer, porque se eu revolver, tudo volta a se suspender, né? Bom, logo em seguida, então, no momento B, o que acontece são 4 fases. Às vezes, visualmente, no ensaio de laboratório, a gente não consegue distinguir todas, mas existem 4 fases. Lá no fundo, já começa a se formar uma região com os sólidos maiores e mais grossos que rapidamente chegaram no fundo. Tá? Lá no topo fica uma região de líquido límpido, clarificado, sem sólido, que eu chamo de região A, e lá no fundo a região D. Entre as regiões A e D existe a região B e a região C. Tá? Na região B é ainda uma região parecida ou com a mesma concentração da solução inicial, e a região C é uma zona de dimensão e concentração variável, né? Porque os sólidos estão chegando lá, vejam, aqui eu já não tenho mais sólido, então a concentração é zero de sólidos ou muito pequena, e aqui eu tenho uma concentração intermediária em relação ao fundo que já está bem concentrado de sólido. Se eu sigo com o processo de sedimentação, chego num momento C, em que eu continuo aí com A, B, C e D, porém com tamanhos diferentes de fase. Veja, o tempo passou, a região D aumentou de tamanho em relação ao momento B, assim como a região do clarificado A também. Continuando, né, seguindo o procedimento para um momento D, eu tenho aí uma região A, C e D. Vejam, conforme a sedimentação vai acontecendo, chega um momento em que eu não tenho mais região alguma com a mesma concentração da situação inicial. Eu tenho um líquido clarificado, límpido, uma região de sólido lá no fundo e uma região de transição aí de concentração intermediária. E, finalmente, se eu deixar esse processo acontecer por tempo suficiente para que todo o sólido vá para o fundo do tanque, eu finalizo o ensaio com apenas 2 regiões. Um líquido clarificado, livre de sólidos, límpido, e o sólido totalmente concentrado no fundo da proveta. Tá? Sobra só a região A e D. Dependendo do sólido que a gente está estudando, né, da mistura sólido-fluido, isso pode demorar alguns minutos ou algumas horas. O ensaio que a gente faz no laboratório, nessa disciplina, é com carbonato de cálcio e demora aí uns 40, 50 minutos, dependendo da concentração, para finalmente todo o sólido chegar no fundo do tanque. Tá? Mas o processo de sedimentação, na verdade, ele não se encerra aí, tá? Tem um pontinho aí, uma situação especial que eu marquei com estrela, é que se a gente deixar por mais tempo, depois que todo o sólido já chegou ao fundo do tanque, eu posso deixar tempo suficiente, deixar tipo 24 horas, né? Esperar mais um dia, deixar essa proveta em repouso, porque aí acontece a
compactação desse sólido. Ele ainda continua caminhando, porém mais lentamente no fundo da proveta, e conforme o sólido ainda vai se compactando, a expulsão de fluido ainda presente nessa fase, e aí depois de 24 horas, 48 horas, não sei, algum período de tempo maior do que até chegar no ponto E, eu posso ainda ter mais uma variação de altura e compactação aí da fase da região D da sedimentação, tá legal? Por isso essa observação aí, essa estrelinha nesse momento. Isso aqui pode demorar alguns minutos, mas se esperar mais algumas horas, a sedimentação ainda continua acontecendo com a compactação desses sólidos no fundo da proveta. Então, estabelecem-se 4 zonas de concentrações diferentes: a B, a C e a D. Lá na D, as partículas mais pesadas com sedimentação mais rápida ou sedimento, né? Então, elas chegam primeiro, mas se eu deixar tempo suficiente, todas as partículas vão para a região D. Região C, região com distribuição de tamanho e concentração variável. A B é uma região de concentração uniforme, quase igual à concentração inicial. No ensaio em batelada, essa região B existe aí por alguns momentos, alguns minutos, mas depois ela some, só fico com a C, D e A. E a é a região do líquido limpo, límpido ou clarificado, que vai aumentando ao longo do tempo no ensaio em batelada. E esse ensaio em batelada, então, ele é feito para nos ajudar a entender o tempo de sedimentação de algumas partículas ou de todas, entender e calcular a velocidade de sedimentação para poder partir para a parte de projeto e para levar essas informações para um tanque maior que vai operar continuamente. Tá? Ainda antes do esquema contínuo, ainda sobre o mecanismo da sedimentação, tem lá aquele ponto crítico, né, que eu chamei de ponto estrela, que acontece a partir do ponto E, em que eu tenho apenas uma interface, só 2 regiões, a A e a D, e acontece a compressão dos sólidos e a expulsão do líquido retido aí entre os sólidos. Bom, mas tudo isso, pessoal, é para a gente poder pensar em projetar sedimentadores, né, tanques sedimentadores maiores, como desse esquema aqui. Então, a gente estuda o ensaio de proveta para entender como que essa mistura, esses sólidos no meio fluido vão se comportar num tanque maior e aí num sedimentador grande, numa grande indústria, numa grande estação de tratamento, contínuo, operado não em batelada, mas de forma contínua, com as 3 correntes entrando e saindo aí ao mesmo tempo, uma entrada de alimentação e 2 saídas, a lama e o líquido límpido. Tá? Dessa maneira, eu tenho dentro do meu sedimentador contínuo também essas regiões, tá? Essas regiões A, B, C e D, como no ensaio de bancada. Legal? Lá na região D, então, é a zona de espessamento, onde eu tenho a maior concentração de sólidos, tem uma zona de concentração variável, uma zona de concentração aí igual à da alimentação e o sobrenadante, o líquido límpido, que fica na fase superior, na parte superior do equipamento. Então, conhecer os resultados de bancada, de proveta, nos ajudam a estimar e projetar um tanque maior que vai funcionar bem com essas fases, de modo a eu coletar um fluido, né, um sólido espessado no fundo do tanque e um líquido, uma saída límpida, livre de sólidos no sobrenadante. A operação de sedimentação pode ser realizada contínua ou descontinuamente. Na operação descontínua, as alturas das zonas variam com o tempo. Na operação contínua, em estado permanente, as alturas das zonas serão constantes. Na descontínua, então, né, que é a batelada, é como aquele exemplozinho das provetas. Ao longo do tempo vai variando isso. No contínuo, não. Teoricamente, né, se tudo estiver operando super bem em regime permanente, essas zonas não variam, mas tudo bem, eu não vou coletar material intermediário, só me interessa o fundo e o sobrenadante. Estado permanente, pessoal, é quando tudo que entra é igual que sai, tá? Quando a gente fizer balanço, a taxa, a vazão, o fluxo, né? Seja como for a tradução aí da alimentação, vai ser igual às 2 saídas. A soma das 2 saídas, a taxa de remoção tanto do líquido límpido quanto da lama. E para finalizar, pessoal,
eu queria mostrar um último esquema aqui, né? Que embora ensaios laboratoriais sejam descontínuos, os seus resultados são úteis para o projeto de sedimentadores contínuos, tá? Nós vamos aplicar isso na nossa próxima aula, mas eu queria mostrar aqui para vocês ó, essa visão, né, da interface entre as fases. É possível a gente tentar enxergar uma linha de tendência. Eu tentei desenhar aqui, não ficou muito bom porque não tem essa volta, né? Eu queria fazer um caminho assim, ó, passando pela interface do líquido límpido com o restante dos sólidos, né? Então a gente vê essa curva aqui, essa cara de descida aí dos sólidos, e também a partir de um determinado momento, logo no início da sedimentação, a gente pode ver a fase D aí crescendo e até depois diminuindo se eu deixar tempo suficiente para a compactação desses sólidos. Tudo bem? Por enquanto, então, o que eu queria falar para vocês sobre sedimentação era isso, né? E a partir da próxima aula, a gente vai começar a equacionar, né, situações em que vão nos ajudar a projetar tanques sedimentadores, projetar esses sedimentadores baseados em resultados de ensaios de proveta como esses. Eu espero, então, vocês na próxima aula.